Existe um padrão invisível que mantém a maioria das pessoas exatamente no mesmo lugar por anos, às vezes por décadas, sem que elas percebam. Não é falta de capacidade. Não é falta de oportunidade. E, na maioria dos casos, nem é falta de esforço. É um ciclo. Um ciclo silencioso, repetitivo, automático. E o mais perigoso é que ele parece normal. Você acorda, começa o dia, pensa no que precisa fazer, sente uma leve pressão, talvez até uma vontade de mudar. Mas algo acontece. Você adia. Não de forma consciente. Não como uma decisão clara. Mas como um pequeno desvio. Depois eu faço. Hoje não é o melhor dia. Eu começo amanhã. E esse é o primeiro ponto do ciclo, adiamento disfarçado de lógica. Agora presta atenção no que vem depois. Você não faz o que precisava ser feito. E isso gera um incômodo. Uma sensação de que você está ficando para trás. Mas ao invés de usar isso como impulso, você tenta aliviar esse desconforto. Como? Se distraindo. Ocupando tempo com coisas mais fáceis. Buscando pequenas recompensas rápidas. E aqui entra o segundo ponto do ciclo, alívio imediato. Você troca progresso por conforto. E no momento, parece que funcionou. Mas logo depois, vem o terceiro ponto. Culpa. Você percebe que não fez o que precisava. Sente que poderia ter feito melhor. Começa a se cobrar. E essa cobrança não te impulsiona. Ela te pesa. Ela te trava. Porque ao invés de gerar ação, gera desgaste. Agora entra o quarto ponto. Você tenta compensar. Pensa, agora eu vou fazer diferente. Agora vai. Mas essa decisão não vem de clareza. Vem de frustração. E decisões tomadas no emocional raramente se sustentam. Então você até começa, mas não mantém. E o ciclo se repete. Adia. Se distrai. Sente culpa. Tenta compensar. E volta a adiar. E assim, os dias passam. Agora entende o impacto disso no longo prazo. Não é que você não esteja fazendo nada. É que você nunca sustenta o suficiente para gerar resultado. Você vive começando, mas quase nunca continua. E quem vive recomeçando, não acumula. Agora entra um ponto mais profundo. Esse ciclo não é só comportamento. Ele vira identidade. Você começa a se ver como alguém que não termina o que começa. Se distrai fácil. Perde o foco. E quanto mais você reforça isso, mais difícil fica sair. Porque agora não é só o que você faz. É quem você acredita ser. E isso mantém o ciclo ativo. Agora vamos quebrar isso com clareza. O problema não é falta de disciplina. É falta de interrupção do padrão. Porque enquanto você não interrompe o ciclo, você sempre volta para ele. Então a pergunta muda. Não é como eu me motivo mais. É em que momento eu preciso agir diferente? E a resposta é simples. No início do ciclo. No momento em que você pensa em adiar. É ali. Não depois. Porque depois, o ciclo já ganhou força. Então o primeiro ajuste é direto. Percebeu o impulso de adiar? Eide. Pequeno. Mas imediato. Sem negociar. Sem tentar melhorar a decisão. Só faz. Agora o segundo ajuste. Você precisa parar de usar distração como recompensa. Porque toda vez que você faz isso, você ensina seu cérebro que evitar é melhor do que avançar. E isso reforça o ciclo. Então a regra muda. Primeiro executa. Depois recompensa. Simples. Agora o terceiro ponto. Reduz a expectativa. Porque muitas vezes você trava. Não por preguiça, mas porque quer fazer perfeito. E isso cria resistência. Então ao invés de pensar, preciso fazer tudo. Pensa. Qual é o menor passo possível agora? E faz. Porque movimento gera movimento. Agora o quarto ponto. Para de tentar resolver tudo no emocional. Disciplina não é sentimento. É padrão. Você não precisa estar com vontade. Você precisa agir mesmo sem vontade. E quando você faz isso repetidamente, algo muda. O ciclo começa a quebrar. Agora presta atenção nisso. No começo, vai parecer estranho, desconfortável, porque você está indo contra o padrão antigo.
Mas é exatamente esse desconforto que indica mudança. Agora pensa no longo prazo. Se você começa a agir no lugar onde antes você adiava, executa no lugar onde antes você evitava, continua no lugar onde antes você parava, o que acontece? Você começa a acumular. E a acumulação cria resultado. Agora um ponto importante. Você não precisa quebrar o ciclo inteiro de uma vez. Você precisa quebrar um momento dele. E repetir isso todos os dias. Porque consistência pequena vence intensidade rara. Agora vamos fechar isso com clareza total. O ciclo que te mantém preso não é visível, mas é previsível. E tudo que é previsível pode ser interrompido. A partir do momento que você enxerga, você tem escolha. Você pode repetir o padrão ou agir diferente. E essa decisão acontece todos os dias, nos pequenos momentos, não nas grandes promessas. Agora a pergunta final. Na próxima vez que vier o impulso de adiar, o que você vai fazer? Por que essa resposta define se você continua no mesmo ciclo ou começa, de fato, a sair dele, sem anúncio, sem perfeição, sem esperar o momento ideal, só com uma coisa: ação no momento certo. E esse momento é sempre agora. E se você realmente entende isso, então precisa encarar uma verdade que pouca gente aceita. O ciclo não continua por falta de oportunidade. Ele continua por repetição. Repetição de pequenas decisões erradas, que parecem insignificantes no momento, mas se acumulam e criam exatamente a vida que você está vivendo hoje. Agora pensa nisso com frieza. Não é um grande erro que te mantém preso. São pequenas concessões diárias. Aquela tarefa que você deixou para depois. Aquela decisão que você evitou. Aquela distração que você escolheu. Isoladamente, não parecem nada. Mas juntas, formam um padrão. E padrão cria destino. Agora presta atenção nisso. Você não acorda um dia preso. Você se torna preso, aos poucos, repetindo o mesmo comportamento, pensando da mesma forma, reagindo da mesma maneira. E o mais perigoso é que com o tempo isso vira automático. Você já nem questiona mais. Você só executa o padrão. Agora aqui entra um ponto crítico. O ciclo se fortalece quando você tenta fugir dele. Sim, porque quanto mais você evita o que precisa ser feito, mais pesado aquilo fica. E quanto mais pesado fica, mais você evita. É um efeito de bola de neve. E isso explica por que tarefas simples começam a parecer difíceis. Não porque são difíceis, mas porque foram adiadas por tempo demais. Agora conecta isso com sua realidade. Quantas coisas hoje parecem grandes, mas começaram pequenas? Quantas decisões você está adiando agora, que daqui a pouco vão virar problemas? Esse é o custo invisível do ciclo. Agora outro ponto que mantém tudo isso vivo. Você superestima o futuro e subestima o presente. Você pensa: depois eu faço melhor. Depois eu vou ter mais foco. Depois eu vou estar mais preparado. Mas esse depois nunca chega, porque você leva o mesmo padrão com você. Então não é sobre o momento, é sobre o comportamento. Se você não muda agora, não muda depois. Simples assim. Agora vamos aprofundar mais. Existe uma ilusão muito comum: achar que precisa de um grande momento para mudar de vida. Mas isso não existe. O que existe é repetição de pequenas mudanças, quase invisíveis, mas consistentes. E isso é o oposto do que o ciclo faz. O ciclo te faz esperar por intensidade, enquanto a solução exige constância. Agora presta atenção nisso. O ciclo te prende no emocional. Você só age quando está motivado. Só começa quando está animado. Só continua quando está confortável. E isso te deixa instável. Porque emoção varia todo dia, mas padrão permanece. Então a chave não é controlar emoção, é construir padrão independente dela. Agora um ponto que muda o jogo. Você precisa parar de confiar no que sente e começar a confiar no que decidiu. Porque sentimento muda, decisão sustenta. E quando você começa a agir baseado em decisão,
Mesmo sem vontade, você cria algo raro. Confiabilidade em si mesmo. E isso quebra o ciclo. Porque agora você não depende mais de como acordou. Você executa mesmo assim. Agora entende isso. Cada vez que você faz o que disse que ia fazer, você fortalece sua identidade. E cada vez que não faz, você enfraquece. Então não é só sobre resultado. É sobre quem você está se tornando. Agora vamos ser diretos. O ciclo só existe porque você permite. E isso não é uma crítica. É uma responsabilidade. Porque se foi construído por você, pode ser quebrado por você. Mas exige algo específico. Consciência mais ação imediata. Sem isso, você volta pro automático. Agora aqui vai um ajuste prático. Começa a identificar o gatilho. Qual é o momento exato em que você sai do caminho? É quando pega o celular. É quando começa a pensar demais. É quando sente desconforto. Descobre isso. Porque o ciclo sempre começa com um gatilho. E se você controla o início, você evita o resto. Agora outro ponto forte. Você precisa reduzir o tempo de reação. Hoje, entre o impulso e a ação, existe um espaço. E é nesse espaço que você perde. Pensando demais. Justificando. Adiando. Então encurta isso. Pensou. Faz. Sem debate interno. Sem negociação. Isso elimina o ciclo na raiz. Agora pensa no efeito disso ao longo do tempo. Pequenas ações feitas na hora certa. Todos os dias. Sem interrupção. Criam uma linha contínua. E essa linha vira progresso. Progresso vira resultado. Resultado muda sua realidade. Mas tudo começa num momento pequeno, quase invisível. Agora vamos fechar com precisão. O ciclo que te prende não é forte por natureza. Ele é forte por repetição. E o que é repetido pode ser substituído por outro padrão. Um padrão onde você age quando precisa. Você continua mesmo sem vontade. Você termina o que começa. E quando esse padrão se instala, tudo muda. Porque agora, você não está mais lutando contra o ciclo. Você está operando acima dele. E isso coloca você em outro nível. Agora a decisão é simples. Não fácil, mas simples. Continuar repetindo o que já sabe. Ou começar a repetir algo diferente. E essa escolha acontece hoje. No próximo momento. Na próxima decisão. Sem anúncio. Sem preparação perfeita. Só com uma atitude. Interromper o padrão antigo. E agir diferente. Mesmo pequeno. Mas imediato. Porque é assim que ciclos são quebrados. E é assim que uma nova vida começa. E agora que você enxerga o ciclo com mais clareza, existe um ponto que define se você realmente vai sair dele. Ou apenas entender e continuar no mesmo lugar. Porque entender não muda nada. Consciência sem ação vira frustração. E quanto mais você entende e não age, mais pesado fica. Porque agora você sabe. E mesmo assim, não faz. Então o jogo muda de nível. Não é mais sobre descobrir. É sobre executar. Agora presta atenção nisso. Existe um momento específico em que tudo pode mudar. Não é quando você está motivado. Não é quando tudo está alinhado. Não é quando você se sente pronto. É exatamente no momento em que você não quer fazer. Quando vem o impulso de evitar. Quando surge a vontade de adiar. Quando o desconforto aparece. Esse é o ponto. Ali, você tem duas opções. Repetir o padrão antigo. Ou criar um novo. E essa decisão dura segundos. Mas o impacto dura muito mais. Agora vamos aprofundar ainda mais. O ciclo também se alimenta de narrativa. A forma como você fala consigo mesmo mantém tudo ativo. Eu sou assim mesmo. Eu nunca consigo manter. Eu começo e paro. Essas frases parecem inocentes, mas são perigosas. Porque viram identidade. E identidade controla comportamento. Então, enquanto você reforça essa história, você age de acordo com ela. Agora o ajuste aqui é direto. Para de descrever o seu passado. E começa a construir o seu padrão. Você não precisa afirmar que já mudou. Você precisa agir diferente. E deixar que a repetição construa a prova.
Agora outro ponto que trava muita gente. Você quer sentir confiança antes de agir. Mas confiança não vem antes. Confiança vem depois. Depois da ação. Depois da repetição. Depois da consistência. Então, enquanto você espera confiança, você permanece parado. E quem está agindo? Está construindo confiança real. Na prática. Agora entende isso. Ação gera evidência. E evidência gera confiança. Não o contrário. Agora um ponto ainda mais profundo. Você precisa parar de tentar consertar sua vida inteira. Isso cria pressão. E pressão gera paralisação. O foco precisa ser outro. Executar o próximo passo. Só isso. O próximo. Porque quem tenta resolver tudo, trava. Quem resolve o próximo, avança. Agora pensa nisso de forma prática. Se você fizer apenas o que precisa ser feito hoje, sem pensar no resto, o que acontece depois de uma semana? Depois de um mês? Depois de um ano? Você acumulou. E a acumulação resolve o que parecia grande. Agora outro ponto crítico. Você precisa parar de se recompensar por intenção. Planejar não conta. Pensar não conta. Querer não conta. Só conta o que foi feito. E isso muda sua relação com o processo. Porque tira a ilusão de progresso. E te coloca em movimento real. Agora vamos ser diretos. O ciclo também sobrevive porque você negocia demais com você mesmo. Você abre espaço para desculpas. Só hoje. Depois eu compenso. Não tem problema. E esse só hoje se repete. E vira padrão. Então a regra muda. Menos negociação, mais execução. Decidiu. Faz. Sem abrir espaço. Agora outro ponto que quase ninguém percebe. Você precisa aprender a terminar. Porque começar é fácil. Continuar já é raro. Mas terminar é o que cria resultado. E terminar exige permanência. Mesmo quando não é interessante. Mesmo quando não é empolgante. Mesmo quando ninguém está vendo. E é exatamente aí que a maioria abandona. E o ciclo recomeça. Agora imagina o contrário. Você começa, continua e termina. Uma vez, depois outra, depois outra. Isso muda sua identidade. Agora você não é mais alguém que tenta. Você é alguém que finaliza. E isso altera completamente o jogo. Agora presta atenção nisso. Você não precisa de mais informação. Você precisa de mais repetição do que já sabe. Porque o problema não é falta de conhecimento. É falta de aplicação. Você já sabe o que precisa fazer. O ponto é: você está fazendo? Agora vamos fechar isso com um nível ainda mais profundo. Existe uma diferença enorme entre viver reagindo e viver executando. Quem reage vive no automático. Responde ao humor. Responde ao ambiente. Responde às circunstâncias. Quem executa segue um padrão, independente de como está o dia. E isso cria estabilidade. E estabilidade cria crescimento. Agora a verdade final. O ciclo que te prende não tem força própria. Ele só existe porque você o repete. E isso é uma boa notícia. Porque significa que ele pode ser substituído. Não com uma grande mudança, mas com pequenas decisões diferentes, repetidas todos os dias. Agora a decisão está clara. Não é sobre mudar tudo. É sobre mudar agora. Nesse momento. Na próxima ação. Sem esperar. Sem preparar demais. Sem complicar. Só interromper o padrão antigo. E fazer o que precisa ser feito. Mesmo sem vontade. Mesmo pequeno. Mas feito. E depois repetir. E repetir. E repetir. Até que o novo padrão se torne automático. E quando isso acontecer, você vai perceber algo simples, mas poderoso. Nunca foi sobre falta de capacidade. Nunca foi sobre falta de oportunidade. Sempre foi sobre o padrão que você aceitava repetir. E a partir de agora, isso já não é mais invisível. Agora é escolha. E escolha, quando repetida, vira destino. Então decide. E começa. Agora. E quando você realmente começa a agir dessa forma, sem esperar, sem negociar, sem depender de motivação, algo muda em um nível mais profundo.
você começa a recuperar controle. Não controle do mundo, mas controle de si mesmo. E isso muda tudo. Porque a maior prisão não é externa, é interna. É não confiar em si mesmo. É saber o que precisa ser feito e não fazer. E quando você começa a cumprir o que decide, mesmo em coisas pequenas, você reconstrói essa confiança. E isso é acumulativo. Agora presta atenção nisso. Autoconfiança não vem de pensar positivo. Vem de evidência. E evidência vem de ação repetida. Então, cada vez que você executa, você envia um sinal claro para sua mente. Eu faço o que eu digo. E esse sinal, repetido ao longo do tempo, cria uma base sólida. Agora você não precisa se convencer. Você sabe. Porque já fez. Agora entra um ponto que separa quem muda de quem continua preso. Consistência quando ninguém está vendo. Porque é fácil agir quando tem pressão, quando tem expectativa, quando tem alguém observando. Mas o ciclo é quebrado nos momentos invisíveis, quando só existe você e a escolha: fazer ou não fazer. E é ali que o padrão se define. Agora entende isso com profundidade. Se você vence no invisível, você não perde no visível. Porque o resultado externo é só reflexo do que foi repetido no interno. Agora outro ponto que muda o jogo. Você precisa aprender a não reiniciar do zero. Porque toda vez que você falha, existe uma tendência automática. Já que errei, vou deixar para depois. E isso te joga de volta no ciclo. Mas a regra precisa ser outra. Errou. Corrige rápido. Sem drama. Sem culpa excessiva. Sem abandonar. Porque o problema nunca foi errar. O problema é parar. Agora pensa nisso. Se você mantém continuidade, mesmo com falhas, você continua acumulando. E quem acumula, vence. Agora outro ponto importante. Você precisa proteger seu foco. Porque hoje, tudo compete pela sua atenção. Tudo tenta te tirar do que importa. E se você não for intencional, você volta pro ciclo sem perceber. Então começa a filtrar o que você consome, com quem você fala, onde você coloca sua energia. Porque foco não é só fazer, é também evitar o que te tira do caminho. Agora vamos elevar mais um nível. Você precisa parar de romantizar intensidade. Fazer muito um dia e nada no outro não resolve. O que resolve é fazer o essencial, todos os dias, sem interrupção, sem desculpa. Agora conecta isso com riqueza, resultado, evolução. Tudo vem de acumulação. E acumulação só acontece com constância, não com picos. Agora um ponto decisivo. Você precisa redefinir vitória. Vitória não é quando tudo dá certo. Vitória é quando você faz o que precisa ser feito, independente de como se sente. Se você fez, você venceu o dia. Simples. E quando você começa a vencer dias, você começa a vencer semanas, meses, anos. E isso constrói uma vida diferente. Agora vamos fechar com total clareza. O ciclo que te prendia era automático. Mas o novo padrão precisa ser intencional. No começo, até que ele também se torne automático. E isso exige repetição, consistente, sem interrupção. Agora a última verdade. Não existe transformação sem desconforto, mas existe crescimento dentro dele. Então, quando o desconforto aparecer, não interprete como sinal de parar. Interprete como sinal de mudança. Porque é exatamente ali que você está saindo do padrão antigo. Agora a decisão continua sendo diária. Simples, direta, prática. Fazer ou não fazer. Continuar ou parar. Executar ou adiar. E cada uma dessas escolhas te aproxima ou te mantém exatamente onde está. Sem mistério. Sem segredo. Só padrão. Então a partir daqui, não precisa mais buscar explicação. Você já entendeu. Agora é sobreviver diferente. Mesmo pequeno. Mas consistente. Mesmo sem vontade. Mas contínuo. Até que aquilo que hoje exige esforço se torne natural. E quando isso acontecer, você não vai mais se reconhecer na versão antiga.
Porque o ciclo foi quebrado. E no lugar dele, existe um novo padrão. Mais forte. Mais estável. Mais consciente. E é isso que sustenta uma vida diferente. Agora não volta. Continua. Porque agora, você já sabe exatamente o que fazer.